por esta oportunidade de estar na tua casa, este privilégio. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, Pai, abençoar este culto, que aquela mesma unção que esteve quando o nosso profeta pregou esta mensagem, possa estar conosco, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Assentai-vos. Boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde àqueles também que estão através da internet. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez. Daremos continuidade à leitura da mensagem Sede. E vamos nos colocar de pé, vamos ler a Bíblia, que o profeta usou para pregar a mensagem, que está em Salmos 42, 1 ao 3. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para te engrandecer, Deus, para te louvar. Te peço que o Senhor esteja conosco nesse período, Pai. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar. Vamos dar continuidade, paramos no parágrafo 19, vamos repetir ele e dar sequência. Qualquer coisa que está nesta Bíblia é inspirada, quer seja história, quer sejam cânticos, o que quer que seja, é inspirado. Jesus disse, não leste o que Davi disse nos Salmos? E então eu penso, Salmos, claro, são cânticos, e se cânticos são inspirados por Deus, o que creio que são, e proféticos também, espero estar em pé naquele dia, quando este cântico se cumprir. Haverá um encontro nos ares, naquele doce por vir. Vou me encontrar com você e saudá-lo ali, naquele lar além do céu. Tal cântico jamais ouvido por ouvidos mortais. Será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder, naquele encontro nos ares. Eu quero estar lá nesse tempo. Agora, Salmos 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia. E geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce quando jejuamos. Muitas vezes para nos colocarmos em posição, para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nessa condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital
ou numa cama em qualquer lugar, para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Agora, a palavra sobre a qual quero falar esta noite, uma palavra da Bíblia, e se encontra no versículo 2, sede, a palavra sede. Eu estava olhando no dicionário quando estava procurando essa palavra. Eu estava pensando num sermão certa vez que preguei sobre sede de vida, e o tirei dos Salmos também, quando Davi disse: teus estatutos, eu creio, são mais preciosos para mim do que a vida. Então eu estava olhando e pensando nessa palavra, sede. Então olhei no dicionário para ver o que significa. E é isto que o Webster diz: é um desejo doloroso, quando você quer tanto algo que se torna doloroso para você. Agora, não é uma coisa anormal ter sede. A sede é uma coisa natural. É simplesmente algo que Deus nos deu para que pudéssemos, para nos dar um desejo por algo. Às vezes Deus também lhe deu uma torre de controle. Algo que se encontra dentro de você, que controla esses diferentes desejos. E esta sede, esta torre de controle que se encontra no coração do homem, é algo que Deus lhe deu para avisá-lo dos desejos que lhe são necessários. Agora, há dois tipos diferentes de sede. Há uma sede fisicamente e há uma sede também espiritualmente. Gostaria de ler isto, o que Davi disse novamente: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não algo histórico, ou algo que aconteceu alguns anos atrás, ou algum conto que alguém contou, mas do Deus vivo, um Deus que está sempre presente, e sua alma tinha sede deste Deus, não de algo histórico. Agora, verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora, a torre de controle em você é o que o dirige, e esta sede está ligada à torre de controle, e lhe avisa do que é que você tem necessidade, espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo, que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo, e lhe é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma, que lhe diz as coisas espirituais de que você tem necessidade, ou algo em seu espírito. E você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber, por meio disso, que tipo de coisa está em você, que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede, e ela pode lhe avisar, em sua alma, qual é o desejo, pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isto. Há uma torre de controle da alma, e uma para o corpo, e cada torre é que avisa quando há necessidades da outra. Cada uma é que avisa quando há necessidades que a outra tem pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo e muitas vezes estes guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos, pois um deseja as coisas da terra e o outro deseja as coisas do céu. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7:21, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Quando vocês já tiveram essa experiência, cristãos, que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, vão se esforçar para fazer algo que é bom. Então, descobrem que aí está o diabo.
por todo lado, só para perturbá-los. Tudo que vocês... E isto é uma coisa boa. Isso. Gostaria de dizer isto. Gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber que quando estão começando a fazer algo e há algo sempre tentando perturbá-los a fazê-lo, façam assim mesmo. Esse é o diabo aí tentando impedi-los de fazer o que é certo. Agora, muitas vezes conheço pessoas que são propensas a ficar um pouco nervosas quando descobrem que estão tentando fazer alguma coisa e tudo está bloqueando de ambos os lados. Elas dizem, pode não ser a vontade do Senhor. Estão vendo? Agora, não deixem o diabo mentir para vocês assim. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Aí está a coisa que corrige. Aí está a coisa que o corrige. É a palavra de Deus. E então, se você vir que está na palavra de Deus, para você fazer isto. Como, por exemplo, buscar o batismo do Espírito Santo. Muitas vezes tenho me deparado com pessoas que dizem, bem, tenho buscado o Espírito Santo e simplesmente não consigo recebê-lo. Não creio que sejam para mim. Toda vez que me ajoelho, eu passo mal. E se vou orar, se jejum, eu passo mal. E se tento ficar a noite toda, se fico acordado, fico tão sonolento, eu não consigo me levantar. Lembre-se, isso é o diabo, porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. É para qualquer um que quiser. Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina, então no dia seguinte você verifica, sem dúvida, que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isto é só Satanás tentando afastá-lo da bênção de Deus, na bênção de Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Tive uma experiência quanto a isso recentemente a caminho da África. Se já tive uma ocasião em que o diabo me pressionou, foi ao ir para a África esta última vez. Tornou-se um dos melhores encontros e ocasiões ao ir para o exterior. Eu tive, creio, mais coisas realizadas neste pouco de tempo que estive lá, além da minha caçada, do que já tive em qualquer tempo. Sempre achei que aquelas igrejas não me queriam lá e fui descobrir, recebi uma carta de alguém que que eles não me queriam lá. Toda a associação, e descobri que era um homem com um papel timbrado tinha uma organização que disse, nós não o queremos. Ele quis dizer, ele e sua família. Estão vendo? Então, quando cheguei lá, vejam, apenas nós, era ele e sua família, e não era o povo, de modo algum. Assim, agora é um grande campo aberto para nós. Vejam, quando Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Deixem que um jovem convertido venha esta noite ao altar, em algum lugar aqui neste tabernáculo, ou nação afora, e somente recordem, amanhã a mamãe estará mais braba do que nunca. Papai estará todo aborrecido. Papai estará todo aborrecido, e todos os jovens da escola, e tudo simplesmente dá errado, porque é Satanás tentando levá-lo a voltar atrás. Ele está tentando pô-lo a correr do caminho. Quando quero fazer o bem, então o mal está sempre perto. Amém. Vamos parar no parágrafo 40 e vamos abrir a oportunidade para os destaques. O irmão vai levar o papelzinho para as irmãs que desejam e o irmão Jonathan vai levar o microfone para os irmãos. Irmão Misael.
Parágrafo 21 e 22. Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia. Geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce, quando jejuamos, muitas vezes, para nos colocarmos em posição, para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nesta condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis, quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitado de costas no hospital, ou numa cama em algum lugar, para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Amém. Amém. Irmão Douglas. Parágrafo 29. Agora verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora a torre de controle em você é o que dirige. E esta sede está ligada à torre de controle e lhe avisa do que é que você tem necessidade, espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo e lhe é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma que lhe diz as coisas espirituais de que você tem necessidade. Algo em seu espírito e você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Amém. Destaque aqui da irmã Cristina, é o parágrafo 35. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Aí está a coisa que o corrige. É a palavra de Deus. E então, se você vir que está na palavra de Deus para você fazer isto. Irmão Ariel. Aqui no parágrafo 22, o irmão Brana fala: muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama em algum lugar, para que possamos olhar para cima para ver onde as grandes bênçãos de Deus vêm. E o cristão carrega essa convicção de que Deus manda as provas para nos aperfeiçoar. O irmão Brana, a revelação que ele nos trouxe é essa, que Deus manda as provas para nos aperfeiçoar, não para nos prejudicar. Deus os abençoe. Amém. Destaque da irmã Jéssica, parágrafo 37. Muitas vezes você nota, quando recebe a oração numa reunião para a cura divina, então no dia seguinte você verifica, sem dúvidas, que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isto é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Amém. Irmão Alexandre. Boa tarde com Jesus, parágrafo 30. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber por meio disso que tipo de coisa está em você que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede e ela pode lhe avisar em sua alma qual é esse desejo pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isso. Amém. Destaque da irmã Lara Ataídes, parágrafo 30 e o parágrafo 31. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber, por meio disto, que tipo de coisa está em você, que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede e ela pode lhe avisar, em sua alma, qual é esse desejo, pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isto. Há uma torre de controle da alma e uma para o corpo.
e cada torre é que avisa quando há necessidades da outra. Cada uma é que avisa quando há necessidades que a outra tem, pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. Pastor Ronaldo. Um destaque aqui da irmã Laísa Serafim. A maior finalidade das redes sociais é provar que a sua falta de oração não é por falta de tempo. Destaque aqui da irmã Rafaela Bezerra, parágrafo 29. Agora, verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora, a torre de controle em você é o que o dirige, e esta sede está ligada à torre de controle, e lhe avisa do que é que você tem necessidade, espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo, que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo, e lhe é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma, que lhe diz as coisas espirituais de que você tem necessidade, algo em seu espírito. E você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Irmão Josué. Parágrafo 37. Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina. Então, no dia seguinte, você verifica, sem dúvida, que o diabo torna-se isso 2 vezes pior do que está no dia anterior. Está vendo? Lembra-se, isso é só Satanás tentando afastá-los da bênção de Deus que tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Amém. Amém. Destaque daqui da irmã Débora, parágrafo 35 e 36. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Aí está a coisa que o corrige, é a palavra de Deus. E então, se você vir que está na palavra de Deus para você fazer isto. Como, por exemplo, buscar o batismo do Espírito Santo. Muitas vezes tenho me deparado com pessoas que dizem, bem, tenho buscado o Espírito Santo e simplesmente não consigo recebê-lo. Não creio que seja para mim. Toda vez que me ajoelho, eu passo mal. E se vou orar, se jejum, eu passo mal. E se tento ficar a noite toda, se fico acordado, fico tão sonolento. Eu não consigo me levantar. Lembre-se, isto é o diabo. Porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. É para qualquer um que quiser. Irmão Gilney. Parágrafo 37. Muitas vezes você nota, quando recebe uma oração numa reunião para a cura divina, então, no dia seguinte, você verifica, sem dúvida, que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isto é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Deus o abençoe. Destaque aqui da irmã Maiane Silva, parágrafo 22. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama em algum lugar para que possamos olhar para cima para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Meu irmão Adriano Júnior. Parágrafo 22. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama em algum lugar para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Amém. Destaque da irmã Esther Rodrigues, parágrafo 37. Muitas vezes você nota quando recebe a oração numa reunião para a cura divina. Então, no dia seguinte, você verifica, sem dúvidas, que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isto é só Satanás
tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Irmão Caleb. Parágrafo 26. Agora, não é uma coisa normal ter sede. A sede é uma coisa natural. É simplesmente algo que Deus nos deu para que pudéssemos, para nos dar um desejo por algo. Às vezes, Deus também lhe deu uma torre de controle, algo que se encontra dentro de você, que controla esses diferentes desejos. É esta sede, esta torre de controle que se encontra no coração do homem. É algo que Deus lhe deu para avisá-los dos desejos que eles são necessários. Destaque da irmã Flávia Quirino, parágrafo 39. Vejam, quando Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Irmão Luiz Otávio. Parágrafo 28. Parágrafo 28. Não algo histórico ou algo que aconteceu há alguns anos atrás, ou algum conto que alguém contou, mas do Deus vivo, um Deus que está sempre presente em sua alma. Tinha sede desse Deus, não de algo histórico. Amém. Destaque da irmã Gleisiette, parágrafo 37. Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina, então no dia seguinte você verifica, sem dúvidas, que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isto é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Irmão Juliano. Parágrafo 21 e o parágrafo 22. Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia. E geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce, quando jejuamos, muitas vezes para nos colocarmos em posição, para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nesta condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis, quando temos de olhar para cima, às vezes temos até de ficar deitado de costas no hospital ou numa cama em algum lugar para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Deus abençoe. Destaque da irmã Lisa Couto, parágrafo 32. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo e muitas vezes, estes guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí, que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses 2 desejos, pois um deles deseja as coisas da terra, e o outro deseja as coisas do céu. Irmão Saulo Ataídes. Parágrafos 29 e 30. Agora, verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas que você precisa. Agora, a torre de controle em você é o que o dirige. E esta sede está ligada à torre de controle. E lhe avisa do que é que você tem necessidade espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma, há torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo e lhe é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma
que ele diz as coisas espirituais de que você tem necessidade, algo em seu espírito, e você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber, por meio disso, que tipo de coisa está em você, que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede e ela pode lhe avisar em sua alma qual é esse desejo pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isso. Eu me lembrei da mensagem que o profeta pregou, um fundo clama um fundo. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Agora, depende daquilo que está clamando, o profeta deixou bem claro que nós podemos entender e descobrir de onde vem pelo desejo que nós temos. Amém. Destaque da irmã Keila Machado Ataídes, parágrafo 32. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo e muitas vezes, estes guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí, que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos, pois um deles deseja as coisas da terra, e o outro deseja as coisas do céu. Irmão Ezequiel Machado. Boa tarde, irmãos. Parágrafo 40. Você deixa que um novo convertido venha nesta noite ao altar, em alguma parte neste tabernáculo ou através da nação, e simplesmente recorde: amanhã a mãe estará mais irritada do que nunca, o pai estará muito contrariado, e todas as crianças da escola, e tudo simplesmente fica errado, porque é Satanás tentando te virar. Ele está tentando te tirar do caminho. Quando eu faço bem, o mal está comigo. Destaque da irmã Ana Júlia Ataídes, parágrafo 21. Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia, e geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce quando jejuamos, muitas vezes para nos colocarmos em posição para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nessa condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Vou emendar aqui o destaque da irmã Laís, que é o parágrafo 22. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitado de costas no hospital ou numa cama em algum lugar para que possamos olhar para cima para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Irmão Aías Daniel. Amar-se é olhar junto, na mesma direção. Pastor Joaquim Mãosaulo. Amém. Destaque da irmã Débora, parágrafo 37. Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina. Então, no dia seguinte, você verifica, sem dúvidas, que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isto é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Está vendo? Sempre prossiga adiante. Irmão Beniel. Parágrafo 25. Então eu estava olhando e pensando nessa palavra, sede. Então eu olhei no dicionário para ver o que isso significa. E é isto que o Webster diz.
um desejo doloroso. Um doloroso quando você quer tanto algo que se torna doloroso para você. Amém. Destaque aqui da irmã Maria Flora, do irmão Douglas. Vale a pena ser crente. Parágrafo aqui da irmã Antonella, parágrafo 21. Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia, e geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce quando jejuamos, muitas vezes para nos colocarmos em posição, para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nesta condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Irmão José Augusto. Parágrafo 33. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7, 21, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Quando vocês já tiveram essa experiência, cristãos, que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, vão se esforçar para fazer algo que é bom, então descobrem que aí está o diabo, por todo lado, só para perturbá-los, tudo que vocês... Isso é uma coisa boa. Isso, gostaria de dizer isso, para que os cristãos possam saber que quando estão começando a fazer algo, é algo sempre tentando perturbá-los. Ao fazê-lo, façam assim mesmo. Esse é o diabo aí, tentando impedi-los de fazer o que é certo. Irmão João Batista. Enquanto isso, vou ler aqui o parágrafo da irmã Gleisiette. Parágrafo 40. Deixem que um jovem convertido venha esta noite ao altar, em algum lugar aqui neste tabernáculo, ou nação afora. E somente recordem, amanhã a mamãe estará mais braba do que nunca. Papai estará todo aborrecido, e todos os jovens da escola. E tudo simplesmente dá errado, porque é Satanás tentando levá-lo a voltar atrás. Ele está tentando pô-lo a correr do caminho. Quando quero fazer o bem, então o mal está sempre perto. Irmão João Batista. Parágrafo 25. Antes eu quero trazer um destaque da mensagem do pastor Joaquim, ouvindo esta semana. Ele falando do natural, quando a pessoa ela se perde no deserto, ela fica com tanta sede que ela começa a ver miragem, ver lagoas, achando que é água, mas não é. E o cristão, quando ele está com sede de Deus, ele não vê miragem, ele vê algo que é real. Às vezes a gente passa perto do bebedouro, da geladeira, vou tomar água aqui, só mesmo, às vezes por hábito, que é bom. Mas quando realmente estamos com sede, aquela água desce e nos traz um alívio tão bom. E assim é a nossa vida com Deus. Às vezes oramos uma oração natural, assim, por exemplo, mas quando chega mesmo a angústia, aquela oração é diferente. Parágrafo 25. Então eu estava olhando e pensando nesta palavra sede. Então olhei no dicionário para ver o que significa. E é isto o que o Webster diz. É um desejo doloroso. Quando você quer tanto algo que se torna doloroso para você. Amém. Amém. Destaque da irmã Sara Laureano, parágrafo 27. Agora, há dois tipos diferentes de sede. Há uma sede fisicamente e há uma sede também espiritualmente. Gostaria de ler isto, o que Davi disse, novamente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmão Davi Couto. Parágrafo 22. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama em qualquer lugar, para que possamos olhar para cima para ver onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Destaque da irmã Maria Flora, parágrafo 31.
há uma torre de controle da alma e uma para o corpo. E cada torre é que avisa quanto às necessidades da outra. Cada uma é que avisa quanto há necessidades que a outra tem, pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. Irmão Daniel Lucas. Vou ler o parágrafo 28. Não há algo histórico ou que aconteceu alguns anos atrás, ou algum conto que alguém contou, mas do Deus vivo, um Deus que está sempre presente, e sua alma tinha sede de Deus, não de algo histórico. Quero dar o meu destaque aqui no parágrafo 25. Parágrafo 24 e 25. Eu estava pensando num sermão certa vez, que preguei sobre sede de vida, e o tirei dos Salmos também, quando Davi disse: Teus estatutos, eu creio, são mais preciosos para mim do que a vida. Então eu estava olhando e pensando nessa palavra, sede. Então olhei no dicionário para ver o que significa. E é isto que o Webster diz: é um desejo doloroso, quando você quer tanto algo que se torna doloroso para você. Irmão Luiz Otávio. Vou ler o parágrafo 27. Agora, há dois tipos diferentes de sede. Há uma sede fisicamente e há uma sede também espiritualmente. Gostaria de ler isso aqui, o que Davi disse novamente. Amém. Destaque da irmã Cristina Taides, parágrafo 32. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo e muitas vezes, estes guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos, pois um deles deseja as coisas da terra e o outro deseja as coisas do céu. Irmão Marcos. Irmão Pedro Lúcio. Boa tarde com Jesus. Na noite em que o pastor Ronaldo disse que iria voltar ao companheirismo, a irmã Greislaine, a gente desceu aqui a rua e ela ficou tão feliz de saber que ia ter o companheirismo novamente. E aí ela desceu ali e a gente foi conversando. Até na casa dela, ela disse que iria comprar até um violão. Ela falou: agora eu vou comprar um violão, eu vou cantar um hino no companheirismo, no culto da noite eu vou cantar um hino com a irmã e depois eu quero cantar outro hino sozinha. Ela está ali. Mas é muito bom, né, a gente ter esse culto de companheirismo. E ele passa tão rápido, porque a gente está junto. Agora imagine quando nós estivermos naquela grande festa, nas bodas do Cordeiro. 3 anos e meio de festa. Vai passar que a gente nem vai perceber. Parágrafo 30. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber, por meio disso, que tipo de coisa está em você, que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede, e ela pode lhe avisar. Em sua alma, qual é esse desejo, pela natureza, da sede que você tem? Espero que você possa entender isso. Deus abençoe. Amém. Destaque da irmã Esther, parágrafo 33. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7:21, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Quando vocês tentam, já tiveram essa experiência, cristãos, que quando estão tentando fazer algo que vale a pena, vão se esforçar para fazer algo que é bom. Então, descobrem que aí está o diabo, por todo lado, só para perturbá-los. Tudo que vocês... E isto é uma coisa boa. Isso.
Gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber que quando estão começando a fazer algo e algo sempre tentando perturbá-los a fazê-lo, façam assim mesmo. Esse é o diabo aí tentando impedi-los de fazer o que é certo. Irmão Marcos. O pastor Ronaldo nos ensina o tempo todo sobre as mentiras de Satanás, né? E ele tenta perverter sua própria palavra de Deus e nos enganar com pensamentos, né? E o profeta responde aqui no parágrafo 35, a primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. E aí está a coisa que corrige, é a palavra de Deus. E então, se você vir que está na palavra de Deus, para fazer isto. Amém. Amém. Irmão Davi Couto. Parágrafo 39. Vejam quando Paulo diz: quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Destaque da irmã Maiane Silva, do dia 14/3/2025, pastor Joaquim Gonçalves, no programa de rádio. A Igreja do Senhor Jesus Cristo descansa neste lugar. Deus sempre está operando para a nossa vitória. Irmão Miguel. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo muitas vezes, antes guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje, que muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos, pois um deles deseja as coisas da terra e outros desejam as coisas do céu. Irmão Daniel Lucas. Vou ler o parágrafo 22. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis. Quando temos de olhar para cima, às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital ou numa cama, em algum lugar, para que possamos olhar para cima para ver onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Amém. Irmão Guilherme José. Parágrafo 21. Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia, e geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce, quando jejuamos, muitas vezes para nos colocarmos em posição para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nessa condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Amém. Vou dar o meu último destaque aqui, já para encerrarmos o companheirismo. Parágrafo 28 e 29. Não algo histórico, ou algo que aconteceu alguns anos atrás, ou algum conto que alguém contou, mas do Deus vivo, um Deus que está sempre presente. E sua alma tinha sede deste Deus, não de algo histórico. Agora, verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora, a torre de controle em você é o que eu dirijo, e esta sede está ligada à torre de controle, e lhe avisa do que é que você tem necessidade espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo, que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo, e lhe é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma, que lhe diz as coisas espirituais que você tem necessidade, algo em seu espírito, e você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Pastor Ronaldo. Se você observou, eu creio que cada um observou, todos os parágrafos que nós lemos hoje foi um destaque. Então, foi repetido mais de uma vez, ou melhor, foi repetido várias vezes,
cada parágrafo que nós lemos. Então, isso nos ajuda. Isso tem parágrafo que foi lido 8, 9 vezes, mostrando que essa mensagem, e como cada mensagem do profeta, é vida. Vida, vida e vida abundante. Estamos no caminho certo. Vamos nos colocar de pé para darmos encerramento a mais um companheirismo. Senhor, meu Deus, Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais este tempo que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor, por cada coisa que o Senhor fez e ainda fará no decorrer desse dia, Pai. Que o Senhor nos ajude. Prepare nosso espírito, Senhor, para o culto à noite, Senhor. Abençoe o pregador. Abençoa, Senhor. Que cada um leve para casa aquilo que veio buscar, Senhor. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.